E vocês ficaram sabendo, né? Renato Cariani, influenciador aí do mundo fitness, foi indiciado. Renato Cariani aí, essa pessoa que vocês todos conhecem, né? De vários outros carnavais, de outros programas que já participou e tal. E no final do ano passado, ele foi deflagrado uma operação de busca e apreensão nos escritórios dele. E aí, nos escritórios dele, foi encontrada uma substância. Foram 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, 1 em Minas e 1 no Paraná. O grupo, do qual Renato Cariani é sócio, ou era sócio, sei lá, foi investigado por suspeita de desviar toneladas de um produto químico para produzir entre 12 e 16 toneladas de crack. A investigação começou em 2022. O que mais aqui? Então, depois de muitos meses, a Polícia Federal concluiu o inquérito e indicou, né, que o Renato Cariani seria indiciado. Há a verificação que, sim, há uma relação. E aí o Ministério Público Federal pode ou não denunciar o grupo pelos crimes. Aí vai caber ao Ministério Público Federal decidir isso. E se eles forem condenados, eles podem... E aí, então, eles ainda precisam passar, né, para uma decisão se vai ter denúncia ou não. Ainda precisam passar, caso sejam denunciados pela investigação. E aí a gente já sabe, né? Aí a gente já sabe. Já sabe porque, diante disso, né, eu vi um tweet ontem do Marco Gomes, pedi até para eu colocar o tweet aqui do lado, que falava sobre um outro caso que aconteceu recentemente também, em que o Thiago Torres, do Chavoso da USP, né, um abraço pro Thiago, encontrou a foto dele como foto de pessoa suspeita no site da Polícia Civil. Ué, que coisa curiosa. Por que ele tava fazendo lá? E aí foi mó bafafá do caralho na época, eu lembro disso. Foi mó bafafá. Mas então o que aconteceu foi que o Thiago, né, encontrou a sua própria foto no site da Polícia Civil. E aí eu lembro que na época que o Cariani teve esse indiciamento, começou a ter essa suspeita, teve a operação e tal, teve uma comoção enorme, né, para falar que não, estão destruindo um pai de família, estão destruindo um empresário bem-sucedido, uma referência, né? E muito ironicamente, ele é premiado com o prêmio de influenciador lá do iBest no dia seguinte ao seu indiciamento. Então eu acho que começa a ficar muito claro, a partir desse caso, o quanto a justiça e os mecanismos, né, que circulam a justiça, eles são funcionais para a opressão de classe. E também como isso opera na lógica da suspeita, né? Na lógica do racismo. Porque o Renato Cariani, não, ele é um pai de família. Ele é um empresário bem-sucedido. Ele é alguém que não faria uma coisa dessa. Enquanto que, automaticamente, quando a gente tem esse tipo de inferência com uma pessoa preta, trabalhadora, essa lógica muda, essa lógica se altera. Isso não é exclusivo ao caso do Cariani e nem ao caso do Chavoso, né? Mas a gente já viu isso acontecer em outros momentos. Como, por exemplo, o caso mais emblemático, que eu acho que é mais famoso de todos, o caso Rafael Braga. O caso Rafael Braga, para quem não sabe ou não se lembra, foi um caso em que um homem preto, durante as manifestações de junho de 2013, foi abordado, foi parado e foi preso. Foi preso no dia 20 de junho de 2013 de um ato do qual ele não participava. E aí ele ficou preso, a notícia que eu tenho aqui é de 2018, mas ele ficou preso entre 2013 e 2018. Em 2018, ele cumpria a prisão domiciliar e estava fazendo tratamento para uma tuberculose. E em 2016, enquanto ele cumpria a prisão domiciliar, ele foi preso de novo. E aí, o Ministério Público tem uma sentença que condenou ele a 11 anos de prisão. O crime dele, na época, em 2013, foi porque ele carregava uma lata de pinho-sol. Uma garrafa de pinho-sol. E aí, as autoridades decidiram que ele estava cometendo um crime. Ele contraiu tuberculose na cadeia. O cara poderia ter morrido de tuberculose na cadeia. Isso mostra muito fortemente o que é a seletividade penal. E essa seletividade penal, ela diz respeito à formação de uma estrutura histórica que foi criada e que passa por processos de formação para poder perseguir e encarcerar trabalhadores pretos no Brasil. Matéria aqui que eu estou usando de referência, uma matéria do Brasil de Fato. Vou deixar aqui no link depois. Então a gente tem o caso do Rafael Braga, que é muito descritivo. Esses dados eles são desatualizados. Vamos ver se eu acho esses dados aqui. Eu achei uma matéria de julho de 2023 do Globo. Caralho, essa é muito boa também, hein? População carcerária. 5.000 cidades têm menos moradores do que o total de presos no Brasil. 1 em cada 4 não foi julgado. 25% das pessoas que estão presas no Brasil estão presas sob prisão preventiva. Muitas delas sem acusação, sem processo,
porque não tiveram acesso a um bom advogado na audiência de custódia. E a grande maioria, não é preciso nem relatar, né, nem dizer, são trabalhadores pretos, né? São pessoas pretas. Presas, né? 43% da população é formada por jovens de até 29 anos e 68% da população carcerária é preta. E isso acho que também deixa muito claro que é uma operação sistemática. Porque ao mesmo tempo que isso acontece, em que muitas pessoas têm flagrante plantado, sofrem abordagens que muitas vezes vão acabar tentando cavar ali um crime, alguma coisa para poder levar em flagrante. Ao mesmo tempo, a gente tem casos, como o do próprio Renato Cariani, que está sendo agora indiciado e que, vamos e convenhamos, a respeito do histórico jurídico do Brasil, nada vai acontecer. Eu não estou dizendo isso porque eu torço para alguma coisa acontecer, porque é isso. Não é esse ponto. Não é isso. Dado o histórico, da forma de como esse processo é construído no Brasil, nada vai acontecer. No máximo responder em liberdade, uma tornozeleira eletrônica. Talvez, porque pegou mal. Quer dizer, pegou mal mais ou menos também, porque tem uma galera ali, ai meu Deus. O abolicionismo penal tem cor, tem classe, né? Tem posição social. Afinal de contas, um empresário jamais faria isso. O filho de um respeitado empresário jamais pegaria uma Mercedes McLaren bêbado e atropelaria um ciclista e o mataria. Jamais aconteceria, né? Jamais aconteceria de um respeitado político de Minas Gerais, com relação com outras respeitosas pessoas, pousar um helicóptero com 400 quilos de pasta base de cocaína no seu jardim. Nunca aconteceria, né, gente? Por que isso nunca aconteceria? Porque essas pessoas são de uma classe específica. 450 quilos, obrigado. São de uma classe específica. E correspondem a uma perspectiva de montagem de um sistema econômico que, por ser baseado na escravidão africana, e que, portanto, tem um elemento de historicidade, um elemento de formação social vindo desse lugar da escravidão africana, que era um negócio, que era algo que, ao mesmo tempo, era substanciado por um discurso moral, mas era muito mais visto como um negócio e que demandava necessidade de controle, como qualquer negócio. Estava vendo o vídeo ontem, na entrevista do Gui, da Rita, ao Christian Dunker, e ela comenta de um médico dos Estados Unidos, no século XIX, que criou lá um diagnóstico baseado em estudos e dizia que havia uma doença, um surto psiquiátrico, sei lá, alguma coisa assim, que fazia com que pessoas negras tivessem vontades incontroláveis de fugir. O contexto histórico dessa época é um período em que a escravidão nos Estados Unidos está operante, funcional. Você, ao mesmo tempo, cria uma estrutura jurídica que tem aparatos repressores, que garante esse encarceramento, e, ao mesmo tempo, um discurso medicalizante. Isso está associado à formação histórica do Brasil. Por isso que alguém como o Renato Cariani, na opinião pública, jamais faria isso. Porque ele é um respeitado cidadão. Ele é um respeitado pai de família. Perceba, é um discurso moral. Moraliza um determinado sujeito pela posição social que ele ocupa na realidade social. É isso que dá legitimidade para uma pessoa ser respeitada ou não respeitada. É isso. É essa posição de onde ela advém. E aí é a partir dessa posição que você pode definir critérios de julgamento. Critérios absolutamente arbitrários. Então essa perspectiva, esse dispositivo de dominação, diz respeito à formação histórica do Brasil. Diz respeito a uma estrutura política que se calcou a partir das dimensões das relações econômicas e que produz naturalizações como essa. Em que Thor Batista, em que Zezé Perrella, essas pessoas não vão sofrer nenhum tipo de problema com a lei por terem cometido supostamente irregularidades. Porque há um marcador social. Esse marcador social é um marcador que diz respeito à formação do Brasil, tá ligado? E eu vejo esse caso como muito didático. As pessoas que não suspeitavam do suspeito e o não suspeito que descobriu que era suspeito. Suspeito do quê? Eu acho que é essa a pergunta, né? A gente pensa essa perspectiva e pensa que aquela pessoa é suspeita. Suspeita do quê? O que ela faz? O que ela faz que torna ela alguém suspeita? E aí, você já sabe, né? O marcador de raça e classe opera por aí. É um elemento que condiz com essa ideia do pacto da branquitude, mas que eu acho que a gente não pode se cercar somente a essa ideia, como se esse pacto da branquitude fosse ele meramente produto dessa coalizão de interesses da classe dominante por uma questão única e exclusivamente
ligada à racialização. Há um pacto, o pacto capitalista da branquitude. O pacto capitalista colonialista, eu acho que é até melhor, colonialista. E aí você vê, né, nesse processo, só tem algum tipo de suspeito. Quem que é o suspeito? É bizarro, assim. É bizarro. E é mais bizarro ainda, e ajuda a gente a perceber algo mais grave ainda, que é perceber que a lógica do encarceramento em massa foi uma lógica criada, né, estruturada, a criminalização da vida da população preta e trabalhadora no Brasil. Ela não é algo que diz respeito a um determinado projeto de um círculo exclusivo da política brasileira. Porque da mesma maneira como esse tipo de lógica é criminalizada em um certo sentido, a gente tem, num outro lugar, empenhos para poder viabilizar, como já viabilizou, projetos de privatização, da transformação do encarceramento em uma atividade econômica passível de lucratividade. Então, não somente é firmado o pacto do encarceramento como um mecanismo de perseguição, porque é isso que ele é, Ele é um mecanismo do Estado capitalista brasileiro para garantir que a propriedade privada se mantenha intacta e os seus proprietários também. Porque para poder bater no peito e falar que bandido bom é bandido morto, ou que é isso aí, o moleque foi pego ali com 1 grama de maconha, tem que passar a vida na cadeia. Aí, quando você trata de uma pessoa que tem esses lugares sociais, aí o discurso muda. E muda por quê? Muda porque está funcionando de acordo com aquilo que se pretendia que funcionasse. A justiça não é falha. A justiça não é falha. Ela opera em aspectos de normalidade. Essa é a normalidade. A normalidade daquilo que é praticado na concretude das ações sociais. E não aquilo que é juridicamente normal. Porque juridicamente, todo brasileiro tem direito à dignidade. E isso garante o quê? Nada. Para poder aprofundar, a gente precisa entender que essa perspectiva e essa dinâmica dizem respeito à forma de como os aparelhos políticos da classe dominante brasileira foram articulados para ajudar a estruturar algo, estruturar uma dinâmica que encarcera, prende e mata, que criminaliza, que joga no campo da patologização, da loucura. Um discurso que visa transformar esse sujeito, Chavoso da USP, Rafael Braga, aquela mulher negra Cláudia, que foi arrastada por uma viatura até a morte, para o lugar da criminalização do subsujeito. O sujeito que está sob suspeita. O sujeito que, diante do olhar social dominante, é um sujeito suspeito, cujo crime, né, cuja suspeita de crime seja ser preto, ser trabalhador. Essa é a suspeita. Um mecanismo estruturado historicamente e que opera por isso. Opera, por exemplo, na própria maneira de como as operações, né, que existem da polícia militar são operações inspiradas nas táticas desenvolvidas durante a ditadura militar, inclusive a própria PM foi criada nesse contexto, não a polícia, né, mas ela passou por uma militarização nesse processo maior, de caça, um modelo que era utilizado para perseguir eventuais militantes políticos que fossem ameaças. Da mesma maneira como a estrutura policialesca e a estrutura de segurança do Império, por exemplo, foi uma estrutura criada para poder garantir que não houvessem escravizados fugitivos, para que se mantivesse a normalidade de uma estrutura da propriedade privada. E muito se preocupa porque a alternativa oferecida pelos assim chamados progressistas, qual que é? A coadunação, o acerto com o projeto. Com um projeto de privatização de presídio. Com um projeto de fortalecimento da lógica da guerra às drogas. Com um processo de fortalecimento do uso dessas operações para poder expandir a propriedade privada, como foi o caso da etnia indígena que foi atacada na Bahia, a Pataxó, que foi atacada por fazendeiros, com a anuência das tropas de segurança, daquelas que garantem a normalidade jurídica do Estado, daquelas que garantem o funcionamento em plenos pulmões do Estado, que se utiliza dessa lógica histórica de perseguição para garantir o controle político, da classe trabalhadora. Sobretudo da classe trabalhadora preta no Brasil. Por isso que é aquela coisa, né? Como diria o BK, tudo mudou e nada mudou.
Porque essa estrutura ainda é constitutiva da forma de como a sociedade brasileira está disposta. E não há possibilidade de se levantar contra esse tipo de lógica, esse tipo de normalização, que torna a abordagem ao caso do Cariani um absurdo, meu Deus, um escândalo, e o caso do Chavoso como, tanto faz, tanto fez. Não há como subverter essa lógica se não é apresentado um programa que possa, de fato, resolver essa questão. E que está relacionado a um processo necessário para que a classe trabalhadora tenha condições de viver e, assim, garantir a alteração de uma lógica estrutural. Nem de condições de viver, né? Até tá errado isso. Não esquece isso. Esquece isso daí. Esquece isso daí. Não é nem uma lógica de prover o digno, o mínimo, mas é a necessidade de entender que a lógica da privatização do presídio, para esse caso, reforça esse elemento. As políticas de austeridade que retiram a estabilidade do trabalhador, que precarizam a situação do trabalhador, as reformas trabalhistas, tudo isso são mecanismos de valorização para esses capitalistas, para esses grupos que mantêm a propriedade privada e da qual o Estado faz parte do seu corpo de gestão. Tudo. Rafael Braga, como a gente havia falado, pegou tuberculose na cadeia. Poderia ter morrido. Ia morrer do quê? Ia morrer de prisão? Ia morrer de tuberculose? Porque em Alphaville não se morre de tuberculose. No Morumbi não se morre de tuberculose. Aonde que se morre de tuberculose? Se morre nas favelas, né? Nas prisões. Então se morre de tuberculose. Mas não se morre de tuberculose. Quem mora no Vivendas da Barra também não morre de tuberculose. Quem morre de tuberculose são essas pessoas que estão encarceradas, que estão sufocadas pela falta de moradia, pela falta de saneamento, pela falta de um planejamento central. Por quê? Porque a política normal, a política brasileira está preocupada em garantir a continuidade da lucratividade dos seus capitalistas. Tanto prédio subindo em São Paulo e tanta gente morando na rua, tantas pessoas com problemas de saúde pública e a saúde e a educação correndo o risco de diminuírem seus pisos constitucionais. Tantas coisas que precisam ser feitas e não tem orçamento. Como um projeto político, né? Como um projeto que ganha essa anuência. E que no final das contas faz com que essa lógica seja naturalizada, normalizada. O encarceramento, a perseguição, o adoecimento, a medicalização e a transformação desse sujeito dominado pela relação capitalista são partes integrais do processo de formação político-histórico do Brasil. E é por isso que essa história é tão esquisito. Acho que é isso, é esquisito de ver uma parada dessa, de acompanhar tal, e de que provavelmente não dá nada. Enquanto isso, um jovem inocente está apodrecendo atrás da grade. Literalmente apodrecendo, né? Apodrecendo num sentido físico, porque não come direito, porque não vive direito, porque não acessa o básico, e apodrecendo moralmente, apodrecendo com relação a si mesmo, nessa falta de dignidade. Tanta gente presa por um baseado, enquanto o influenciador tem 12 toneladas e não é suspeito. Ele é só um pai de família. Para poder entender melhor essa questão, provavelmente você que está assistindo esse vídeo agora, né, você chegou aqui pela história do Cariani, em que a gente, enfim, né, deu uma divagada aqui sobre algumas coisas e tal. E aí eu achei que, tipo, o timing dessa história, né, foi um timing que, de alguma maneira, vai ajudar a gente a dar início, né, a um projeto, que é um projeto que eu estou fazendo em parceria com a editora Dandara, né? A editora Dandara é uma editora, e aí a gente resolveu, né, fazer aqui uma divulgação, porque a editora Dandara, ela está reeditando várias obras de um importante pensador brasileiro, que é o Clóvis Moura. Clóvis Moura, para quem não sabe, foi uma pessoa ligada, foi um militante histórico, né, da luta das questões raciais, das questões de classe no Brasil, um marxista muito bom e que debate muito esses elementos a partir de uma crítica ao racismo, também entendendo-a como uma crítica em relação à própria forma de como a sociedade capitalista no Brasil se constituiu. E é um cara que a gente conhece muito pouco, né? Que se ouve falar muito pouco, né? E é, enfim, toda aquela história que a gente já tá ligado, né? Que acontece. E aí, muito gentilmente, né? O Juninho, da editora, me cedeu um PDF em que a gente vai ler esse documento, né? A gente vai ler esse PDF. E aqui na descrição do vídeo você pode encontrar o link para acessar, né, e adquirir essas obras. A gente não vai ler todo o livro, a gente vai ler alguns textos, né, para a gente poder basear as nossas críticas, os nossos temas. E aí, o primeiro texto que eu peguei para a gente dar uma lida
é um texto do Clóvis Moura que está presente nesse livro, né, nessa obra também, e que aborda vários temas, sobre muitas coisas. Tem críticas à sociologia, tem questão envolvendo o trabalho, história, tem muita coisa. E aí, eu separei um texto para a gente fazer a leitura junto, para a gente poder dialogar sobre essa questão relacionada ao papel do aparato policial. Isso que a gente está falando, do aparato policial e do Estado nesse sentido. E nesse texto aqui, a discussão que é feita na conjuntura... o nome do livro, antes que eu esqueça, é esse exemplar aqui. Brasil, As Raízes do Protesto Negro, da editora Dandara, tá? Da coleção Clóvis Moura. Tem muitas obras. Essa daqui é uma boa obra introdutória, porque ela é uma obra que vai dialogar bastante com diversas temáticas, com uma abordagem mais generalista sobre os temas. Então eu acho que generalista, mas sem perder a qualidade da analítica, né? Então, como ele aborda várias coisas, meio que um pupurri, eu acho que é uma boa obra para quem quer começar, tá bom? Vamos lá. Para que possamos analisar o papel do aparato policial do Estado no processo de dominação do negro, é necessário levantarmos alguns dados históricos da relação do negro com o mundo branco. A primeira forma de resistência do negro à escravidão foi a revolta nas senzalas. E os senhores de escravos encontraram respostas imediatas. Os chicotes dos capitães do mato e profundas marcas nos corpos e nas mentes das populações negras que procuraram novas saídas. Só para poder esclarecer, né, eu acho que quando ele trata aqui do negro e do branco em letras maiúsculas, ele se refere aos elementos de como essas vidas vão socialmente estar organizadas. Por isso que o nome próprio, porque eu acho que diz respeito a uma comunidade que se forma a partir dessa historicidade. Não é o nome de ninguém específico. Nesse momento, o senhorio viu a repressão ao escravo como sendo comum, jamais uma forma de impedir a luta por seus direitos. É aquilo que a gente fala sobre essa naturalização. Mas, como jogou capoeira, uma luta de muitas formas e diferentes golpes, o negro procurou novas e mais avançadas saídas. Mais avançadas saídas, os quilombos. A cada quilombo que surgia, a repressão sofisticava-se. A cada repressão, os quilombos cresciam espalhando-se pelo país. Assim como variavam as formas de luta dos negros, os quilombos, como o de Palmares, em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, com quase 50 mil habitantes, ou as revoltas, como a dos malês. Vale a pena ressaltar uma particularidade importante. Palmares era o nome de uma região. Era o nome meio que ali de uma região onde tinham vários quilombos que formavam aquela região. Por isso que tinham 50 mil habitantes. Eram 50 mil habitantes espalhados em tudo isso, né? E aí nessa região ficou conhecido como Palmares. A repressão do capitão do mato cresceu ao ponto de organizar exércitos para combater os quilombolas, as insurreições escravas. Quilombolas foram as primeiras vítimas das perseguições políticas do país. Foi no século passado, na sua primeira metade, que ocorreram as principais lutas do negro contra o sistema escravista. Mas foi neste período que as concepções libertárias e de progresso começam a tomar conta dos setores médios da população. E tais setores integram, a partir da metade do século, as lutas abolicionistas. Após a independência do Brasil, caminham em busca da república, da industrialização, unindo-se aos negros pelo fim da escravidão. É a partir daí que nosso país começa a viver o primeiro processo de distensão lenta, gradual e segura. Lembrando que o Clóvis Moura está falando aqui nesse texto no contexto da lei de anistia da ditadura militar e que foi muito marcada pela frase que vai ser característica desse período, que é a frase da anistia, da lei geral, da anistia geral, ampla e restrita, que foi parte da política iniciada pelo Geisel, né, da abertura lenta, gradual e segura. Ainda que a participação popular tenha sido muito grande, foi uma lei que ajudou a acalmar os ânimos dos dois lados. Te parece um leitor de Fanon? Deixa eu te contar uma coisa. Na escola, aprendemos do primário ao colégio que a princesa Isabel, aproveitando-se da ausência de Dom Pedro II, num ato de bondade, assinou a Lei Áurea. Na verdade, a abolição da escravatura é fruto de um conjunto de contradições vividas na época pela população brasileira e, mesmo assinada pela princesa, não deixou de ter suas salvaguardas. A imigração europeia, a direção dos setores liberais. Ela surge como fruto das lutas do negro contra a escravidão, dos setores liberais contra a monarquia, o ascenso do capitalismo inglês em busca de novos mercados de consumo para seus produtos industrializados, incompatíveis com o modo de produção escravista. O capitalismo vai inserir um novo dado. Durante o período da escravidão, o desenvolvimento do negro foi impedido e, após a abolição, não atendia às exigências de trabalho assalariado. Mesmo os setores abolicionistas não tinham nenhum interesse em estimular e desenvolver um processo de adaptação do negro ao novo modo de produção instalado no país. Foi então instituído a sua substituição
por imigrantes europeus. Então aqui, esse panorama histórico, né, que é sempre importante ressaltar, que a sociedade liberal capitalista que se formou no Brasil é uma sociedade que ainda vai dialogar muito com as perspectivas de continuidade da posição social do negro abaixo da posição social básica de um trabalhador branco comum. Então, essa verificação ela é importante, porque ela ajuda a gente a entender que essas exigências são exigências também marcadas por um caráter de classe e um caráter racial. Durante todo o período de escravidão, forjou-se a ideologia da superioridade racial. A burguesia surgida com um novo modo de produção era branca. Os primeiros operários eram brancos. Os imigrantes chegados ao Brasil não tinham origem africana. Sem trabalho, com o estigma de escravo coisa e não ser humano, o negro, discriminado pela sociedade, foi jogado à marginalidade. As favelas e mocambos. Fome, roubar, era a única alternativa para continuar vivo. Somente após a Primeira Guerra Mundial, com o processo de industrialização, o negro começa a integrar o processo produtivo, ao mesmo tempo que ocorria a imigração japonesa, ocupando terras cedidas pelo governo. Sem compreender o próprio condicionamento na sociedade, as formas organizativas do negro não eram mais os quilombos. Aqui surgiram os grupos de capoeira, as entidades recreativas, as religiosas. E tais associações sofriam violentas perseguições policiais. E os setores dominantes da sociedade já não perseguiam o escravo. As classes médias não lutavam contra a abolição. Sem dono, entre aspas, que justificasse sua opressão, os negros eram perseguidos como marginais, como desempregados, como bagunceiros. Agora, a sociedade brasileira tinha uma nova organização sem escravos, com imigrantes europeus, ocidental, cristã e liberal. O nome dessa obra, relembrando a todos vocês, é Brasil, As Raízes do Protesto Negro, escrita por Clóvis Moura, importante autor da tradição marxista brasileira, e cujo PDF foi gentilmente cedido para essa atividade pela editora Dandara. Então, se você puder e quiser adquirir essa e outras obras da editora, confira o link aqui embaixo. Tem cupom de desconto. Tinha esquecido disso. História Cabeluda dá um cupom de desconto para a compra do livro. Confere lá. O negro formava uma massa miserável, sobrevivendo como dava, sem informação, sem organização, sem técnica. Trazia o estigma do escravo e todas as forças utilizadas para libertar-se do senhor. Um ser violento e incapaz dentro da nova sociedade, com formas de ser diferentes. Um animal com cara, corpo e voz de ser humano. Um homem para ser visto como homem, mas não para ser tratado como tal. Eu acho que aí é uma coisa muito louca, porque me lembra muito o discurso da defesa da redução da maioridade penal. É visto como um homem, mas não é tratado como um. Interessante, né? Desde então, ser negro passou a ser vergonha para o indivíduo e um perigo para a sociedade. E a perseguição policial ao negro já não era mais um fato político, uma contraposição às suas lutas por direitos, mas uma perseguição comum. Olha só, a perseguição comum que é instituída pela norma jurídica burguesa, pela normalidade e da equiparidade jurídica burguesa. As primeiras formas de organização e expressão independentes do negro surgem através do jornal Clarim da Alvorada, que foi o primeiro jornal a levantar a luta contra a discriminação racial, contra a exploração e por liberdade de manifestação, o que veio contribuir para o avanço da consciência da comunidade negra. Essa consciência possibilitou mais tarde a fundação da Frente Negra, que foi a primeira entidade, a nível nacional, chegando a contar com 60 mil associados. Editou o jornal A Voz da Raça, e mais tarde torna-se partido político, o qual foi fechado em 1937 pela ditadura Vargas. É muito importante e interessante a gente perceber os mecanismos que existem na normalidade política, para tornar a organização da classe trabalhadora preta no Brasil uma dificuldade cada vez maior, para torná-la impossível de ser realizada a partir da constante criminalização, tá ligado? A participação do negro no processo de produção. Dada a discriminação racial nas relações de trabalho, o negro é transformado em exército de mão de obra barata nos serviços que exigem a sua força física. A grande maioria vive no subemprego e da prestação de serviços que não requerem mão de obra especializada. Vide
a gigantesca maioria dos casos de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que atuam em cozinha, segurança, faxina, atendimento, serviço, tudo terceirizado, e uma gigantesca maioria pertencente aos estratos pretos da sociedade brasileira. Quando, com muito sacrifício, consegue especializar-se num ramo da produção, ele é rejeitado, na maioria das vezes pelas empresas, na seleção de pessoal. O número de empresas nacionais, multinacionais e até estatais que não aceitam negros é enorme. A discriminação racial é exercida sutilmente e com o beneplácito do governo. Os processos movidos contra os patrões no judiciário foram infrutíferos. Os inquéritos policiais para a apuração desses casos sempre terminam exaltando o espírito de bondade dos donos das empresas e reafirmando a democracia racial existente no país. No entanto, nas épocas de crise econômica, o negro é o primeiro a ser demitido das empresas. Cerca de 70% dos trabalhadores brasileiros recebem de 1 a 3 salários mínimos, havendo ainda uma grande parcela que recebe, eu imagino, uma remuneração abaixo do salário mínimo oficial. A população negra, entendendo como negro, todo aquele que apresenta na cor da pele, na face ou nos cabelos as características da raça negra, compõe cerca de 75 milhões de brasileiros marginalizados do campo socioeconômico político, segundo dados da Unesco. A grande maioria não tem casa própria, sendo obrigada a morar de aluguel nas favelas das grandes cidades, onde não existem as mínimas condições de vida, tais como saúde, esgoto, asfalto, luz, transporte, etc. O desemprego, apesar das estatísticas oficiais que apregoam ano a ano, a criação de novas oportunidades de trabalho não chega a satisfazer o número de pessoas que ingressam nesse mesmo mercado. Saiu ontem uma notícia, no dia 31 de janeiro de 2024, de que o emprego brasileiro que havia sido registrado, o desemprego era o menor desde 2014, mas os números da informalidade crescem galopantemente. A criação de empregos de pior qualidade. A conservação da mão de obra barata e o aumento do número de desempregados são estimulados pela migração de nordestinos, que, deslocando-se para as grandes cidades e pressionados pela total falta de oportunidades, vão juntar-se aos favelados. A maioria desses imigrantes vindos do estado da Bahia, os baianos, entre aspas, que, devido a esta discriminação, entre aspas, regional, acabam perdendo suas próprias identidades raciais. Todo ser humano busca segurança dentro do seu grupo social, e sua participação é de acordo com as vantagens concretas das quais ele venha a usufruir. São dessas vantagens a sua ação no seu grupo social. Dentro dessa visão, que vantagens o negro pode usufruir no meio social em que vive e que segurança ele pode buscar numa sociedade onde ele é marginalizado? É claro que a resposta é negativa. Dada a busca do homem por uma vida melhor, em todos os níveis e não encontrando oportunidade de realização, é de se esperar uma reação contrária a essa situação. A questão que se coloca para o governo é como manter a grande maioria negra alijada das conquistas conseguidas pelos trabalhadores, tais como direito ao trabalho, horas máximas de trabalho diário, aposentadoria, assistência médica, etc. E principalmente, como manter-se desorganizado, dividido e inconsciente das causas da nossa miséria. Aqui tem um outro fator importante e interessante que é bom a gente avaliar, que é para além só de pensar a precariedade do acesso, do serviço público que é ofertado em saúde, em educação e tudo mais, é preciso também lembrar que até nos mecanismos mais mercantilizados desses setores, as populações trabalhadoras das periferias, muitas vezes pretas, muitas vezes de origem nordestina, que tem esse lugar na formação social de maior opressão pelas estruturas econômicas, até os aparelhos privados são piores para essas pessoas, que pagam, muitas vezes muito proporcionalmente, muitas vezes muito em absoluto, para ter um serviço de merda. E como isso opera também em outras lógicas, em outras perspectivas. A polícia, o preso comum e o processo de transformação do preso comum em preso político. Atualmente, existem 2 papéis básicos para a polícia. O de manter a situação atual por meio da força e de pressionar constantemente o exército de reserva de mão de obra barata necessário por meio da exigência de comprovação de emprego de cada indivíduo, pois o elemento que não comprovar estará sujeito às sanções criadas pelo Estado. O nome disso é a criminalização de qualquer pessoa que não cumpra com uma função social do emprego, do trabalho, do lugar social que a pessoa preta deveria ocupar na sociedade brasileira. Então é muito comum
que muitas pessoas, muitos trabalhadores negros andem com um CLT no bolso para provar que é empregado. Por quê? Porque desde o começo do século, com essa marginalização, com esse processo de abandono, né, total, a vadiagem torna-se um crime. E a vadiagem, claro, né, ela é um crime que vai justamente afetar aqueles grupos que vão ser arbitrariamente colocados no lugar de vadios, que são os sambistas, os capoeiristas, todas essas pessoas. Você cria um mecanismo jurídico para prender. É isso, não importa pelo que. As penas variam desde o espancamento na rua até a retenção do negro durante 1, 2 ou mais dias na delegacia de polícia para averiguação. E também a condenação por frutos e crimes não cometidos, chegando algumas vezes à morte. Vide como a sociedade se porta, né, com tanta coragem para amarrar uma pessoa preta num poste e linchá-la até a morte. Ah, tem gente que vai dizer que tá certo, que é isso mesmo, que tem que fazer. Quando uma pessoa diz uma parada dessa, é preciso entender que isso diz respeito a um tipo de visão política que essa pessoa tem, que é uma visão política que, no fringir dos ovos, defenderia a escravidão, defende os mecanismos de repressão da escravidão. Sobre o negro, a polícia exerce uma função extraordinária, a de quebrá-los psicológica e organizativamente. Para a polícia, todo negro é um criminoso em potencial. Ela o persegue em qualquer lugar e a todo momento. Isso faz com que o indivíduo negro sinta vergonha de sua raça e se isole de seu grupo. É comum em qualquer favela do país o aparato policial, durante a madrugada, a fim de acordar os moradores para averiguar os documentos, como meio de comprovação de emprego. Caso o indivíduo não tenha a carteira assinada, é levado para a delegacia para triagem. Nos bairros de periferia, Brasilândia, Santo Amaro, São Miguel Paulista, as batidas policiais são constantes. Gente, o Clóvis Moura escreveu esse texto em 1970 e bolinha. 1970 e bolinha, 1980 e bolinha. Olha a atualidade dessa presença histórica. No bairro do Brás, por exemplo, pela manhã, os policiais montam filas de trabalhadores, na maioria negros, verificando os documentos de um a um. A não absorção dos valores brancos impostos pelos mecanismos formadores da sociedade, nesse momento, se manifesta de forma concreta e indiscutível. E fica bem visível a desvantagem de não ser branco. Próprios policiais negros se sentem superiores ao negro comum. Eles se veem como parte integrante dos seus dominadores. A polícia tem sido o organismo mais concreto para a divisão do grupo negro. É o organismo mais temido e mais odiado. Não é à toa, né? Eu acho que a questão é essa, é a formação de um poderio institucional jurídico normalizado que presume esse lugar. Não mudou nada. Não mudou nada, gente, não mudou nada. Em relação ao sistema penitenciário, podemos dizer que é uma parte importante para a manutenção do tipo de sociedade em que vivemos. Ele funciona como uma espécie de lixo social. A maioria dos negros presidiários cumpre pena por assalto. Todos que não obedecem às regras do jogo, estabelecidas pela classe dominante, e todos que transgridem essas regras são isolados da sociedade. Na verdade, o presidiário é uma espécie de exemplo social, para que as pessoas não se atrevam a desafiar o poder estabelecido. É nas condições de presidiário que o elemento sofre de forma mais aguda os conflitos por ter negado os valores impostos pelo dominador. É abandonado em cárceres de alta densidade demográfica, onde o convívio com mais 30 elementos, entre aspas, quando só seria possível, entre aspas, 6, deixa-o constantemente torturado ao limite da brutal necessidade de eliminar o próximo pela vital falta de espaço habitável. É abandonado também pela família e pelos amigos, ficando à mercê da violência policial, com formas variadas de torturas, físicas e psicológicas, a fim de esmigalharem-lhe a capacidade de resistência. Os crimes são distribuídos econômica e hierarquicamente. Aos economicamente favorecidos, a impunidade se institucionalizou. E suas liberdades continuam garantidas nos casos de corrupção, estelionato, consumo e tráfico de entorpecentes, estupros, sequestros, lenocínios, que eu nem sei o que é, e até homicídios flagrantes. Lembra alguém? Lembra muitos alguém. Já os desfavorecidos da farta riqueza nacional, o roubo põe em xeque os valores estabelecidos pela classe dominante, e dificilmente aquele que roubar será posto em liberdade sem cumprir uma sanção. Interessante observar que o roubo tem esse papel na centralidade do texto do Clóvis, e a gente poderia trocar isso por tráfico de drogas.
Poderia trocar isso. Uma atividade econômica que é realizada por agentes econômicos. No caso de assalto, mais grave ainda é considerada sua atitude, pois o elemento que rouba armado, além de negar os ensinamentos dessa sociedade de exploração em que vivemos, está impondo a sua vontade por meio da força, o que é papel da polícia em defesa da situação atual. O negro não tem em suas mãos as mais variadas formas de propriedade e garantias de sobrevivência a partir do trabalho remunerado. O indivíduo, quando se posiciona contra a ordem vigente, é porque não concorda com a sua participação desigual nas relações sociais, de trabalho e de produção, na medida em que ele não usufrui democraticamente dos direitos adquiridos pelos membros da sociedade em que vive. Direitos adquiridos. Direitos que são garantidos a partir da luta social. A forma do indivíduo expressar a sua posição em relação à situação atual varia de acordo com o seu nível de consciência. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, né? Porque a gente às vezes precisa se relembrar que diante da complexificação da existência dos sujeitos na realidade social, não dá para a gente tomar conclusões precipitadas em um caminho em que a gente regule e naturalize as ações de todas as pessoas a partir de uma régua. Nem toda pessoa numa situação de opressão social vai ter consciência da sua opressão, vai ter consciência do contexto em que ele está inserido. Por isso que até parar para avaliar, o termo pobre de direita ele é uma merda, porque ele naturaliza a questão de que se a pessoa ela é pobre, trabalhadora, ela naturalmente deveria se inclinar para pautas que defendam seus interesses. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade exatamente porque, dentro da complexificação social, muitos elementos estão em jogo. Muitos elementos estão em jogo. Essa consciência se manifesta de formas distintas e de maneira qualitativa. Isso é importante para a gente entender que é a contextualização histórica e a inserção nas relações sociais de produção que vão fazer essas definições. Se o indivíduo tem claro as causas que geram a sua condição de dominado e explorado, ele se organizará em um grupo político e terá uma atuação organizada. Quando ele não tem essa consciência, a sua ação se dá ao nível individual, daí o assalto ao patrimônio privado. Nos dois casos, a ação do indivíduo expressa uma posição política, diferenciando apenas nas formas de ação, uma coletiva a outra individual. Uma ação política por quê? Porque quebra a sacralidade, o sagrado da propriedade privada. O Estado reprime em ambos os casos. Agora, quando o indivíduo participa de uma luta política por uma sociedade mais justa e pratica o assalto contra a propriedade privada, e uma das formas é o assalto a bancos, é considerado preso político. No entanto, quando a ação se dá ao nível individual, o elemento que a pratica é considerado preso comum, do que discordamos e caracterizamos também como preso político. Olha que interessante a distinção de preso comum e preso político, sendo que nos dois casos são roubos à propriedade. Interessante, né? Nunca tinha parado para refletir a respeito disso. É nesse sentido que o nosso posicionamento no Congresso Nacional pela Anistia, com relação a esse tipo específico de denominado preso comum, é de exigirmos que o tratamento seja o mesmo dispensado aos presos políticos. Sugerimos que este Congresso aprove como uma de suas bandeiras a luta por melhores condições carcerárias a todos os presos comuns, tais como, olha que foda, velho, tais como salários iguais aos índices mínimos estabelecidos para o trabalhador em geral, liberdade de organização, informação e expressão dentro das prisões, liberdade sexual para todos os presos comuns. Mano, que doideira, né? Liberdade sexual para os presos comuns, o cara falando isso em 1970 e bolinha. Muito foda. Pela alfabetização dentro das prisões, pela formação profissional dentro das prisões, pelas garantias de participação de todos os presos libertados na sociedade. Nós, os negros, compreendemos que a materialização da anistia ampla, geral e restrita não atingirá os presos políticos negros. Sabemos que mesmo com a revisão dos processos e penas dos presos comuns, muitos dos negros que assaltam em função da sua fome continuarão nas prisões.
que existe à nossa frente uma longa luta no sentido de alcançar trabalho, melhores condições de vida, organização e autodeterminação da população negra, a supressão do racismo. Compreendemos também que a repressão policial existe e atua para impedir a organização e a independência dos setores explorados e populares. E é por isso que acreditamos que só com a libertação de todos os presos considerados políticos, hoje, com o fim da perseguição policial e com a possibilidade de surgimento de novas ideias e concepções na sociedade brasileira, poderemos avançar em nossa luta. E é por isso que exigimos e conclamamos a todos os presentes nesse congresso a lutarem pela revisão dos processos e penas de todos os presos comuns, por melhores condições carcerárias, por mais prisões abertas e efetiva reintegração dos presidiários na sociedade, pelo fim da opressão policial, por mais trabalhos para os negros e melhores condições de vida, pela liberdade de organização e expressão, pela anistia ampla, geral e irrestrita. A atualidade do pensamento do Clóvis Moura é algo assustador, mas não para, por aí e deixa de ser o susto, a surpresa, quando a gente o analisa historicamente. E quando a gente vê um caso, como o do Cariani, e que a gente consegue fazer esse paralelo histórico, político, essa leitura fica clara, fica concisa, e nada mais é do que a mais clara manifestação da ciência. Da ciência que não se baseia somente em verdades pré-determinadas, em conceitos já definidos a priori, mas naquilo que parece. É uma coisa que a Ju Guerra falou no curso dela sobre o Capital que eu achei incrível. Marx é um filósofo das impressões. Eu tenho a impressão, e é a partir dessa indagação, dessa questão, que a gente pode promover uma revisitação histórica, política, para entender por que aquilo que eu vejo como evidência aparece como evidência desse jeito. E aí, a historicidade, o marxismo, o materialismo histórico permite que a gente possa perceber a atualidade dessa história. Esse texto foi parte de um texto Brasil, As Raízes do Protesto Negro, do autor marxista brasileiro Clóvis Moura, militante comunista, e que pode ser adquirido na editora Dandara. E com o cupom História Cabeluda, você ganha um descontinho na aquisição do seu livro. Lembrando aí, a editora Dandara é uma editora que está fazendo um trabalho de republicação dessas obras. Leiam Clóvis Moura, bom demais.